a gente não vai falar mal desse fundo, mas a gente também não vai falar bem dele. Só que a gente vai dar uma opinião muito honesta sobre o que você precisa saber para conseguir investir da forma correta no MXRF11. E hoje aqui estou com o Barba, né? Na verdade ele está comigo, né? Ele que é o dono do canal, né? Então eu estou aqui acompanhando ele hoje. O Barba aqui no canal do Vai Pelos Fundos, a gente vai fazer uma análise dos rendimentos do MXRF11. Um dos fundos imobiliários aí, talvez dos mais antigos, aí ele já está na sua adolescência, com 12 anos de existência, entrando aí na puberdade, com 4,3 bilhões de patrimônio, ele é o oitavo maior fundo do IFIX e ele tem aí quase 1 milhão e 200 mil cotistas. Então, nesse universo de quase 2 milhões e 800 mil cotistas do IFIX, a probabilidade de você que está assistindo esse vídeo aqui ser um cotista ou talvez até já ter sido no passado um cotista do MXRF é muito alta. O que você acha, Barba? O que você pode falar aí da estratégia do MXRF? Boa, Arthur. Bora falar então do campeão em número de cotistas, né? O grande MXRF, eu brinco que o MXRF é o Flamengo dos fundos imobiliários, né? O mais popular, o mais querido. Cara, interessante esse ponto, né? Estratégia, muita gente diz, MXRF é um fundo high grade, ele é um fundo de crédito, ele é um fundo de papel. Não é bem assim, né, Arthur? Na verdade, esse é um fundo complexo. Ele tem ali 3 estratégias, né? A própria gestão deixa muito claro isso. É um fundo de papel na sua maior parte, mas tem também a estratégia com FIIs, como se fosse um FOF, e tem também a parte de permutas financeiras, né? Que ele trabalha ali adquirindo terrenos, fazendo parcerias, depois desenvolvendo, né, ativos e conseguindo bons valores naquele ciclo de amortização de vendas desses imóveis, né? Então, entenda isso, o MXRF ele é um fundo mais complexo do que falam para você. Perfeito, cara, exatamente. Muita gente acaba levando ele como se fosse só um fundo de papel, mas não é, né? Realmente ele tem muito mais coisa, como você bem falou. Bom, a gente vai analisar 5 critérios de rendimentos, tá? Sobre os rendimentos do MXRF11 e o que pode influenciar nele também. Esses 5 critérios são o dividend yield, o PVP, a volatilidade dos rendimentos, né? O quanto ela varia ao longo dos meses, a diversificação da carteira, a gente vai focar na carteira de cripto, que é a maior parte, né? E a inadimplência, se ele tem, se ele já teve, ou se ele pode vir a ter alguma inadimplência na carteira, uma coisa que tem sido muito falado aí, principalmente por conta de alguns problemas nos fiagros, né? E para cada um desses critérios aqui, a gente vai dar uma nota, um joinha, um like, né? É um ponto, um meio like ali, se ele não for tão bom assim, e um dislike que é 0 ponto, né? O meio like, ele meio ponto ali. Então vamos começar pelo dividend yield, né? Só para vocês saberem. Nos últimos 12 meses aí, o MXRF ele tem um dividend yield de 13,51%. Um yield razoável, razoável não, na verdade muito bom até, né? Ele é bem acima aí da taxa Selic, hoje se a gente for olhar, né, da Selic atual, inclusive, e lembrando que ele é isento de imposto de renda, então nessa diferença seria um rendimento muito, um dividend yield mais impressionante ainda, né? E se a gente for olhar a média aqui do mercado, né, do mercado todo de fundos imobiliários, a média aí do dividend yield é 16,44%. Então, 13,51% do MXRF e 16,44% dos outros fundos de papel. E aí, Barba, o que você acha dessa comparação aqui? O MXRF ele tá ruim sendo abaixo dessa média aí do mercado? Tá bom? Tá mais ou menos? Ou tá ótimo? Cara, eu acho um rendimento, um dividendo muito bom, né? O histórico desse fundo é bastante interessante, não à toa é tão popular, e talvez, né, quando a gente compara com o índice, aí a gente tem que ter aquele critério de observar que tem algumas coisas que a gente tem que tirar, né? Alguns fundos estão muito descontados, tem muitos problemas na carteira, e aí acaba meio que poluindo, né, essa marca, esse índice. Sempre é bom ter bastante cuidado, né, com números assim, né, mais jogados, assim, né? Ah, esse dividendo aqui é tão alto, né, nesse fundo, talvez por ter alguns problemas. MXRF, acho que um rendimento bastante interessante, pelo menos essa é a minha perspectiva para você. Perfeito. Entendo também que por ele ter uma carteira de CRIs mais defensiva, né? Ele está negociando aí no VP, que é o próximo critério que a gente vai falar daqui a pouco aí, próximo ali de 1, então esse rendimento aqui, ele simboliza ali mais ou menos o que ele traz ali, né, em relação ao valor patrimonial. Lembrando que esses 16,44 aí da média do mercado, né, dos outros FIIs de papel, ele tem muita coisa poluída. Aqueles fundos que estão negociando com muito desconto em relação ao seu VP, o que faz com que o dividend yield fique elevado. E isso é um engano, tá? Tem que tomar muito cuidado. Jamais, você que está aí assistindo a gente aqui, jamais decida simplesmente por um indicador, muito menos pelo dividend yield, tá?
Mas por esses critérios, né, mesmo ele estando abaixo aí da média, e a gente falou de estar poluído, né, essa média de certa forma, eu vou dar um like, cara, porque eu acho que é um yield, vamos dizer assim, bastante ajustado ao risco dele aqui, que ele tem um risco na carteira de crise ali, se a gente for considerar high grade, considerando o conjunto todo, um middle risk ali, mas eu acho que ele merece um like. O que você acha, Barba? Merece um like, mas eu quero saber de você, Arthur. Você vai falar para a gente por que os rendimentos caíram para 9 centavos, 2 meses seguidos. Esse fundo vinha distribuindo 10, 11, já chegou a distribuir 12 centavos, né? Num passado não tão distante assim. Você vai falar isso para a gente? Com certeza, no final ali do vídeo ali a gente vai falar, então fica ligado aqui com a gente que no final do vídeo a gente vai comentar sobre o futuro aí do MXRF, aí se ele vai continuar pagando esses rendimentos aí de 11, 12 centavos ou se esses 9 centavos talvez seja um novo patamar dele, né? Bom, vamos lá para o segundo critério, PVP. Aqui a gente vai olhar o histórico do PVP, né, uma média histórica do MXRF e comparar também com a média do IFIX, tá? O IFIX hoje ele tem uma média ali de PVP de 0,83, ou seja, ele está na média ali dos maiores fundos, os fundos mais importantes ali do mercado, ele está com desconto de ali por volta de 17%, né? Então tem muita, né, o mercado está batendo bastante no IFIX, muito por conta da subida aí das taxas de juros, né? Você vê Tesouro IPCA aí pagando IPCA mais 6,60, 6,70, então o pessoal às vezes prefere migrar, tirar o seu dinheiro dos fundos imobiliários e levar para o Tesouro IPCA, né? Para o Tesouro Direto, o que acaba sendo às vezes um erro, claro, né? Aí, Arthur? Vamos falar o português claro com a galera. Tenho certeza que você que está assistindo aqui está desesperado, né? Está olhando a sua carteira e a gente está levando uma espinafrada, nós investidores de fundos imobiliários, essa é a realidade, né, pessoal? A gente não está aqui para mentir, mas é acreditar no longo prazo, acreditar na mudança de ciclo e, claro, acreditar em fundos que têm bons fundamentos, e é isso que a gente está aqui olhando no MXRF, isso que a gente quer trazer para você até o final desse vídeo. Perfeito, cara. E como a gente estava falando aqui em relação à comparação, né, do PVP do MXRF, hoje ele está negociando ali 1, né, o PVP igual a 1, então, ou seja, ele está negociando em linha com o seu valor patrimonial, que alguns consideram como valor justo, eu penso diferente, não é necessariamente isso, mas historicamente a média, se a gente pegar desde o início lá do MXRF, né, em 2012, em abril de 2012, a média dele de PVP foi 0,98, então sempre muito próximo ali do seu valor patrimonial. Isso tem muito a ver também com ele ser um base 10, né? Talvez você aí já tenha começado pelo MXRF, goste do MXRF até hoje, justamente por ele ser talvez o que inaugurou aí os fundos imobiliários base 10. Então, comparando aí 0,98 histórico, negociando hoje a 1, com a média do IFIX de 0,83, eu entendo aí que o mercado, eles gostam ali do MXRF ali, acham que ele negocia no valor justo ali, que realmente o VP dele é o valor justo, acho que ele merece um like aí também em relação ao PVP, porque ele não oscila, não tá tão fora assim, né, nem tão para cima, nem tão para baixo, pelo menos no momento, em relação ao seu valor patrimonial. Concordo contigo, cara. Acho que esse VP, né, esse PVP, indicando aí que o fundo negocia perto do seu VP, mostra como o mercado aprecia de fato esse fundo, né? E é interessante, é importante que a cotação ande em linha com o seu VP, porque tem uma crítica safada quanto aos fundos imobiliários, Arthur. Não sei se você já ouviu, né, de que você ganha no dividendo e perde na cota. Aqui não, né? Se você comprou, pelo menos no VP, comprou bem ok, tá, beleza, você não tá perdendo, você não tá ganhando, e aí você tá recebendo os dividendos, que traz, de fato, um retorno bastante interessante. Exatamente, cara, concordo com você. Então, assim, 2 likes aqui por enquanto pro MXRF. Vamos partir por terceiro critério dele, que é a volatilidade dos rendimentos. Por que a gente coloca esse critério aqui? Porque, assim, quem investe em fundos imobiliários, gosta daquele rendimento previsível, todos os meses ali, e o mais linear possível, o mais previsível possível, né? Aí é diferente, por exemplo, que quando você investe em ações, você não sabe quando que vão vir os dividendos, né? Às vezes é trimestral, semestral, anual, e você nunca sabe quanto que é. Nos fundos imobiliários você já tem uma certa previsibilidade. Então, quanto mais previsível, linear ou talvez crescente, né, dependendo do tipo de fundo, é mais interessante. E aqui eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver num gráfico do nosso querido e amado Maxi Renda, né, MXRF. Isso daqui é o histórico dele de rendimentos desde lá no início. Pode ver que no início ele chegou a pagar aqui 3 meses seguidos 15 centavos por cota. Então, assim, lembrando, por isso que é importante saber, para vocês verem que não pode perpetuar um rendimento que está pagando em algum momento para o futuro, porque depois disso ele nunca mais pagou. O pico dele aqui foi esses 13 centavos aqui, lá em 2020, em janeiro de 2020, né? Mas a gente olhando aqui esse gráfico aqui, a gente vê que ele é bem volátil, na verdade, né? E por ser um fundo antigo, eu acredito que
a gestão poderia ter feito talvez um trabalho ali maior de tentar linearizar esses rendimentos, né? Até por questões de momentos que a inflação, né, que fizesse com que o resultado mensal do fundo viesse menor e ele poderia usar uma reserva, fazer uma reserva de lucros para equalizar um pouquinho mais. Então, na verdade, por esse critério aqui, eu acho que está bem volátil esses rendimentos do MXRF, e se fosse um fundo mais novo aí com seus 3 anos aí, talvez eu desse um like, mas aqui eu vou dar meio like, porque ele nunca zerou rendimentos, né? Então, no caso aqui, acho que ele merece um meio like, porque é um pouquinho mais volátil esses rendimentos. O que você acha, Barba? Legal, e eu vou com você, né? Eu realmente fico aqui com meio like, não foi nada combinado, mas aqui tem um hackzinho interessante. Se você investe em fundos da XP, talvez você tenha reparado, talvez não. Claro, aqui quem acompanha, vai pelos fundos, fica sabendo, né? Nos fundos da XP, eles têm uma tática de subir um pouquinho o rendimento perto de emissões de cotas. Então é isso, né? Eles dão aquele boost de rendimento, atraem os olhares para o fundo, vem mais gente comentando, vem mais gente comprando cotas, e aí eles mandam uma emissão para ser bem sucedida, claro, né? Mostrando aí que o fundo tem capacidade de pagar rendimentos mais elevados até do que o mercado espera. É uma estratégia bastante inteligente, né, Arthur? Sim, cara, concordo. Eu não acho que tem erro nisso daí, não. A questão é o cotista ele acompanhar o fundo e entender essa estratégia. E aquele negócio, né, Barba? A gente nem é tão inteligente assim, e se a gente consegue pegar esse tipo de estratégia, o investidor aí também, que provavelmente é mais inteligente que a gente, ele consegue pegar esse tipo de coisa, mas aquela coisa, né? Você tem que ler os relatórios gerenciais, tem que acompanhar o fundo, assistir lives, né? Ou, de repente, se você assinar um serviço aí de alguém que faça recomendações e fale desses fundos. Ou você pode fazer o seguinte também, se você chegou nesse canal, você pode se inscrever aqui também, que a gente faz muitos vídeos desse estilo aqui de analisando rendimentos, para você aprender muito mais sobre esses fundos. Então, Aliás, meio like aí. Né? Vale a pena também deixar um convite para o pessoal. Agora, em novembro, a gente vai lançar nosso programa Super Renda. Então, se você quer ter acesso a uma comunidade de investidores, a um curso completo de fundos imobiliários e, claro, a carteira recomendada do nosso grande Akira, e você vem aqui para a gente no Super Renda, você vai ter acesso a tudo isso. Se você quer ter tranquilidade para investir de maneira correta em fundos imobiliários, com rentabilidade e segurança, fica ligado, novembro tá vindo aí um grande lançamento do programa Super Renda para você estar aqui com a gente. Perfeito, cara. Lembrando o seguinte, se você quer participar dessa comunidade, saber como é que vai, antecipadamente, como que vai funcionar esse programa Super Renda, tem um link do WhatsApp, num grupo exclusivo do WhatsApp que a gente vai deixar aqui na descrição. É só você entrar lá e a gente vai mandar conteúdos exclusivos para você aprender muito mais sobre investimento em fundos imobiliários e investir da maneira certa. Beleza? Top. Vamos continuar aqui, então, volatilidade meio like aí para eles, então, 2,5 pontos para o MXRF. Quarto critério, diversificação. E esse critério aqui, se eu pudesse escolher um dos 5 como o mais importante, eu falaria assim, cara, esse daqui é o que o investidor tem que olhar em qualquer fundo de crédito. Pode ser FIDCRI, de papel, recebíveis, né, como você quer chamar, FIAGRO, que também é crédito, FIINFRA, qualquer fundo de crédito você tem que olhar a diversificação. Tá? E não é só a quantidade de títulos, né, de CRI que tem lá dentro, você tem que olhar a quantidade de devedores também, porque às vezes você tem um CRI, né, vários CRIs ali do mesmo devedor, então é muito importante observar isso daí. O que você acha, Barbie, em relação à diversificação? Cara, você falou tudo, diversificação salva, é isso, a gente fez um post no Insta, aliás, se você não segue ainda lá no Instagram, cola lá, @vai pelos fundos, né, diversificação é essencial, olhando para fundo de crédito, bato nessa tecla há muito tempo. O fundo de crédito tem que ser grande, tem que ser pulverizado. Aqui eu gosto, Arthur, não sei se você segue a linha, de idealmente pensar um fundo que tem até 5% do seu patrimônio em cada operação, em cada devedor. Eu acho que é o ideal. Muitos fundos ainda estão bem aquém disso, mas esse é o cenário que me agrada bastante. Cara, concordo com você. Claro que a gente tem as exceções, dependendo de quem é o maior devedor, né, aquela qualidade, mas regrinha de bolsa ali, para você começar, pega esses fundos que tem mais diversificação, menos de 5% por devedor, não é por CRI, tá? É por devedor. Então vamos lá, falando de diversificação, de acordo com o último relatório gerencial, né, na data de gravação desse vídeo aqui, o MXRF ele tinha 85 CRIs, né? Fora os outros fundos imobiliários que ele tem, as permutas, mas olhando sua carteira de CRIs, né, ele tem 85 CRIs lá dentro de 55 devedores diferentes. Ou seja, se a gente for pegar aqui esse patrimônio ali na média, ele tem menos de 2% por devedor. Então, assim, ele já entrou na régua nossa aqui, mínima de regra básica, né? E se a gente for lá por CRI, então ele tem aí praticamente aí quase 1% ali, bem próximo de 1% ali em cada CRI. Então, assim, eu
na minha opinião aqui, eu acho que ele está muito bem diversificado. Eu acho que é difícil, se tiver algum problema em um CRI ou em um devedor ali, eu acho difícil você ter, a gente considerar isso um grande impacto no resultado do fundo, e teria que ser um problema catástrofe realmente para a gente ver algum problema no MXRF11. O que você acha, Barba? É isso, vou em linha com você, joinha, então, para o MXRF. Com certeza, joinha aqui no quesito diversificação. E por último, cara, esse daqui é o que tem assombrado muita gente, né? Assombrou aí com alguns CRIs aí, como a gente viu, por exemplo, no caso da South Rock recentemente. E aí, principalmente agora, para quem aí está investido em Fiagros também, já tem visto também esse problema aqui, dá muita dor de cabeça, mas na verdade aqui a gente vai até apresentar uma coisa interessante, que o MXRF, no passado, ele já passou por isso, tá? Que é o quesito inadimplência. E aqui a gente vai olhar o seguinte, a gente vai analisar o passado, se o fundo já teve alguma inadimplência, né, e como que ele resolveu isso, o presente, se ele está com alguma inadimplência, e o futuro, será que ele pode ter alguma inadimplência mais importante, tá? Então vamos lá, primeiro olhando para o passado. Sim, o MXRF já teve problema de inadimplência e ele era um fundo muito menor, então na época lá o impacto foi até significativo, né? Eram coisas importantes, até um tempo atrás, aliás, ainda no relatório gerencial de hoje aparecem ainda 3 inadimplências, 3 CRIs ali que eles estão nas tratativas de fazer a execução das garantias. E um detalhe, acho que faz uns 4, 5 anos, pelo menos, que esses CRIs estão enrolados ali. Só que, assim, eles representam muito pouco, acho que é menos de 0,01%, para vocês terem uma ideia. Então, todos esses 3 CRIs aí com problemas juntos, eles não chegam a 0,5% do patrimônio do MXRF. Então, isso reforça o que a gente falou no critério anterior. Diversificação salva. Então, se o fundo é grande, o fundo é muito bem diversificado, então essa inadimplência não teve problema. Então, assim, no passado ele teve, continua essas inadimplências, e olhando para o futuro, na verdade, olhando a carteira dele hoje aqui dos devedores, Barba, eu acho que é bem difícil, viu, da gente ver uma nova inadimplência aqui, ou pelo menos uma inadimplência que impacte demais os resultados do fundo. O que você acha? Concordo com você e acho que o grande ponto é esse finalzinho que você falou. Uma inadimplência pode acontecer, mas uma inadimplência que impacte o fundo de fato, que venha trazer problemas em termos de rendimento, em termos de marcação de patrimônio, aí felizmente, né, para o cotista do MXRF, acho bastante difícil, então esse é um ponto muito, muito positivo. E é isso, pessoal, se você não entendeu, né, inadimplência, né, a questão aí do default, basicamente é o calote, né, Arthur? É o cara que levou e não pagou, né? O cara que é malandrinho ali, deixou devendo, e aí o investidor acaba ficando muitas vezes com esse problema. Mas, claro, como você falou, depende muito de como o fundo consegue resolver esses problemas, executar essas garantias. A gente sabe que nesse histórico o MXRF teve problemas, tem dificuldades, mas no cenário atual e daqui para frente parece ser um ponto bem positivo dentro do fundo, né? Sim, com certeza, cara. E tem um detalhe, tá? A gente tá falando de resolver os problemas de inadimplência, né? Às vezes a gente fala, eu muito, os investidores comentando, pô, mas e para executar essa garantia? Pô, não estruturou direito a garantia? Mas hoje eu vejo uma terceira via ali em relação a resolver o problema de inadimplência, que é o fundo crescer. Porque o MXRF aconteceu isso, né? Ele era um fundo menor, bem menor do que ele é hoje, e ele foi crescendo, e essas inadimplências que eram importantes na época, que tinham um impacto grande no fundo, elas foram ficando cada vez mais irrelevantes. Então, hoje, um fundo aí com mais de 4 bilhões de patrimônio, uma inadimplência ali, que eu falei, é menos, somando as 3 ali que tem hoje sobrando, menos de 0,5%. Então, assim, essa é uma terceira via, não é só a execução de garantias. É óbvio que a gente quer que a gestão faça uma estruturação de crédito, escolha muito bem para quem ela vai emprestar o dinheiro, mas isso não exime, né? Não evita alguns problemas, e o importante é saber como a gestão vai conseguir trabalhar isso. Olha, Bárbara, no quesito de inadimplência, a gente olhando todo esse histórico, acho que vale o conjunto todo da obra para dar um like aqui nessa questão da inadimplência, que é pouco significativa e foi bem resolvida, tá? Você concorda? Concordo com você, com certeza. E agora, já partindo para o final do vídeo, então, né, Arthur? Quero saber de você também desse rendimento de 9 centavos aí, cara. É esse patamar que o cotista do MXRF tem que esperar? Cara, é o seguinte, eu vou até dar um passo para trás antes aqui, porque o grande problema foi o pessoal olhava, por exemplo, na plataforma que a gente viu aqui, rendimento médio dos últimos 12 meses, 11 centavos. E aí vai o coitado do cotista lá, inocente, né? E ele vai lá, olha esses 11 centavos, pô, tá pagando aí 11 centavos nos últimos quase 2 anos aí, né? Então acho que ele vai continuar pagando esse negócio, eu acredito, né? Não sei qual que é a fé que o cotista tem, né? Em qual que é
o deus dos fundos imobiliários aí, ou o santo dos fundos imobiliários, enfim, mas ele acredita que vai ser isso para sempre. Isso é um grande erro, a gente olhar o passado e simplesmente perpetuar ele para o futuro. Porque tem muita coisa que influencia. Por exemplo, uma boa parte da carteira de CRIs do MXRF11 é atrelado ao IPCA, a maior parte, quase 80%. E a gente tem visto aí o IPCA vindo para baixo. E até por conta da elevação da taxa Selic, qual que é a função da taxa Selic? É controlar o IPCA. Então, se a Selic está subindo, é porque ela quer que o IPCA baixe. Então, mesmo que seja difícil haver essa tarefa, né, como a gente está vendo nesse momento. Então, essa queda do IPCA é uma das coisas que influencia. Uma outra coisa que influencia é você tem que saber ali que nos resultados ali do MXRF tem aqueles lucros, aqueles dividendos distribuídos das permutas financeiras. E por um bom tempo, nos últimos meses aí, teve uma boa distribuição de dividendos aí das permutas financeiras, né, dessas SPEs, né, Sociedades de Propósitos Específicos, que é uma empresa específica de um empreendimento específico, ela foi distribuindo mais rendimentos. Então isso daí foi, vamos dizer assim, foi o não recorrente do MXRF também. E talvez aí agora já tem até no último relatório inicial a projeção dos rendimentos para frente. O que ela distribuiu nos últimos 24 meses é o que vai distribuir talvez aqui nos próximos 4 anos. Então alguma coisa, para vocês verem como vai dar uma boa diferença nisso, tá? O que você acha, Barba, em relação a essa questão da queda, né? Eu vou colocar queda entre aspas, porque na verdade é voltando ao recorrente, né? Concordo com você, e claro, né, lembrando que o fundo saiu de uma emissão de cotas, né, então tem bastante recurso em caixa para alocar também, então isso acaba dando uma certa dificuldade, né, em termos de estabilização de rendimento, todo fundo que passa por emissão acaba vivenciando isso. Então, no fim, né, no frigir dos ovos, né, Arthur, acho que a mensagem que a gente quer passar é que não teve problema, né, essa redução de rendimentos, né, de repente o investidor olhou e falou, pô, opa, tá tendo algum problema, o que está acontecendo, por que afetou? Não houve problema, houve uma oscilação de dividendos natural, né, momentânea do fundo aí em função do que ele vinha passando, no momento que ele está vivendo agora. Acho que esses 9 centavos bem linear, bem normal, né? Sim, com certeza. E isso daqui só significa uma coisa, a materialização em que a gente fala que fundos imobiliários são um investimento de renda variável, ou seja, a renda varia, né? Não é porque a cotação está variando lá que é renda variável. Se a renda varia, então por isso que é investimento em renda variável, tá? Bom, é isso por hoje, né? Essa foi a análise do MXRF11. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. E, aliás, se você gostou desse tipo de análise aqui, deixa aqui nos comentários o código do fundo imobiliário, FIAGRO ou FIINFRA, que você quer que a gente faça uma análise desse mesmo jeito aqui, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima.